Olá a todos. Hoje vamos falar de um dos grupos mais interessantes de invertebrados, pelo menos, acho que não apenas na minha opinião, mas na opinião de todo mundo. Os moluscos fascinam os humanos pela beleza de suas conchas e muitas vezes pela beleza deles próprios, desde a antiguidade grega, que inclusive conchas de moluscos já foram moeda em algumas culturas. Então é um grupo que eu acredito que não apenas todo mundo conhece, mas é simpático à maioria das pessoas. Bem, essa aula ela vai estar organizada numa introdução geral sobre os moluscos e depois nós vamos falar sobre o plano corpóreo deles. E aí entraremos na concha, no pé, nos mecanismos de trocas gasosas, no que é o celoma nesses animais e em como estão organizados os sistemas emal, digestório, excretor, nervoso e sensorial e o reprodutor. Numa aula seguinte, falaremos da diversidade do grupo com as 7 classes. Bem, então começando a falar de molusca, eu digo para vocês que esse é o segundo maior filo animal de acordo com os dados atuais. Tudo bem, eu já dei para vocês Nemátoda e eu já falei que Nemátoda deve ser o segundo ou talvez até o primeiro maior filo animal. Mas isso é extrapolando, isso é baseado em dados que a gente não conhece ainda. Baseado naqueles que a gente conhece, os moluscos contam com cerca de 90 mil espécies atuais e 70 mil fósseis, porque os moluscos fossilizam muito fácil. Tendo uma concha dura, isso mineraliza com muita facilidade, então o registro fóssil deles é bastante amplo. E também, pela beleza das conchas, pelo fascínio que elas sempre suscitaram nos humanos, essas 90 mil espécies, elas refletem um grupo que é muitíssimo mais estudado do que outros. Na verdade, não é que ele tenha um número tão maior de espécies do que o terceiro colocado ou o quarto colocado. É simplesmente que esse grupo é muitíssimo mais estudado do que são os anelídeos, do que são os cnidários, do que são os plateumintes, do que são os outros grupos de invertebrados. Bem, esses animais são principalmente marinhos. E com relação a marinhos, eles podem ser epibentônicos, ou seja, vivem sobre o substrato, mas também há muitas formas infaunais que vivem enterradas dentro do substrato, e isso inclui perfuradores, tanto de madeira quanto de calcário, e pode haver também algumas formas pelágicas, então alguns moluscos efetivamente nadam na coluna d'água e são capazes de vencer as correntes, como é o caso das lulas. Gastrópoda e bivalvia são os únicos 2 grupos de molusca que invadiram com sucesso o ambiente de água doce. E os gastrópodes são os únicos que conseguiram invadir o ambiente terrestre. Fora isso, nenhum outro grupo de moluscos está nem no ambiente terrestre, nem na água doce. São animais com grande importância econômica em uma série de aspectos. Eu só vou listar alguns aqui, mas na verdade é muito mais do que isso. E certamente vocês vão se lembrar de outros exemplos. Mas para alimentação, nossa, lula, polvo, mariscos, mais uma série de outros animais que, dependendo do lugar, são comestíveis e em outros lugares as pessoas acham nojento. Mas o fato é que muitos e muitos moluscos são alimento de humanos e contribuem significativamente com a dieta, inclusive. Além disso, a joalheria. Vocês sabem que a madrepérola e outras estruturas da concha de moluscos são muito utilizadas para a joalheria. Pragas agrícolas, há caracóis que são extremamente devastadores em algumas plantações e, da mesma maneira, eles podem ser hospedeiros intermediários de parasitas de pragas. Então, eles podem acabar atuando no controle biológico. Então, tanto eles têm para um lado bom quanto para um lado ruim com relação a essas pragas agrícolas. E, além disso, eles são vetores de doenças para algumas pragas, mas eles também são vetores de doenças para humanos. Inclusive, nós já falamos de uma delas, a esquistossomose. E é comum, então, que eles sejam hospedeiros intermediários para outros animais, então, para nematódios ou para outros grupos, os plateumintes, por exemplo, e dessa maneira eles acabam tendo uma importância bastante grande na área médica. Bem, o plano corpóreo básico desses animais
ele se baseia naquilo que foi considerado durante muito tempo como o arquétipo, ou seja, o molusco ancestral. Hoje sabe-se que o molusco ancestral não era assim, ele seria algo semelhante a um aplacóforo e, portanto, um animal vermiforme. Mas esse arquétipo, ele ainda é extremamente didático para mostrar o arranjo dos principais sistemas desses animais. Então vejam, os moluscos basicamente eles estão divididos numa cabeça, um pé, e frequentemente cabeça e pé são tratados juntos como massa cefalopediosa, e depois vai haver toda uma região onde estão os órgãos, que é a chamada massa visceral. Além disso, o epitélio externo é chamado manto, e esse manto nas laterais, ele forma meio que uma projeção para as laterais do corpo, meio que uma aba, uma cortina, digamos assim, isolando entre o corpo e essa aba uma cavidade que é a chamada cavidade do manto, ou cavidade palial. E essa cavidade do manto, que no caso desse arquétipo está representada aqui apenas por essa porção posterior, mas essa cavidade do manto ela vai abrigar diversos órgãos. Bem, o epitélio do manto é o responsável também pela secreção da concha. E esse epitélio do manto ele é trilobado, ele vai apresentar 3 lobos na extremidade dele, sendo que o lobo externo é o responsável pela secreção da concha, o lobo mediano é sensorial e o lóbulo interno é muscular. Na cavidade do manto, então, frequentemente estão as estruturas respiratórias, que podem ser brânquias, ou no caso de alguns gastrópodes terrestres, pulmões. E, além disso, também se abrem na cavidade pericárdica, se abrem aqui na cavidade do manto, o ânus e os nefridióporos, assim como os gonóporos, se tiverem presentes esses últimos. Então, com a água que circula aqui na cavidade do manto, vão ser eliminados, então, as fezes, os resíduos do sistema excretor, que seriam os excretas nitrogenados, e também saem os gametas que vão para a coluna d'água para realizar uma fecundação externa. Com relação à concha de moluscos, então o aspecto mais notável deles é apresentarem essa concha externa secretada pelo epitélio do manto. E essa concha vai ter 3 camadas. A camada mais superficial, mais externa, é de uma proteína chamada conchiolina e ela é chamada de perióstraco. Abaixo do perióstraco vai haver 2 camadas de cristais de calcário. E essas camadas são as camadas prismática e lamelar. Então, primeiro uma camada prismática, depois a lamelar ou nacarada. O que difere entre as duas é com relação à disposição dos cristais de carbonato de cálcio. Se eles estão em prismas, então se eles estão verticais, ou se eles estão em lamelas horizontais, que é a camada lamelar. Essa camada lamelar, ela é muito brilhante, então ela é nacarada, que a gente chama, e é o aspecto de madrepérola que tem a superfície interna das conchas de alguns moluscos. Então vejam aqui o epitélio do manto trilobado, o lobo mais distal é o que secreta a concha e vai secretar tanto o perióstraco quanto vai secretar também as camadas calcária e lamelar, ou prismática e lamelar. Aí o lobo mediano é sensorial e frequentemente ele pode apresentar olhos, e o lobo interno ele vai ser muscular e vai ter toda essa cicatriz da linha palial, que é chamada, que é onde a musculatura do manto se insere na concha, prendendo o animal à concha. Também essa camada mais interna, que é a camada lamelar ou nacarada, ela é responsável pela formação de pérolas. Então é um processo que a gente vai discutir um pouco mais depois, mas basicamente se entrar algum corpo estranho entre o epitélio do manto e a superfície interna da concha e essa camada lamelar, esse corpo estranho vai começar a ser envolvido por camadas de calcário em disposição lamelar. E isso vai formar, então, uma pérola. Com relação ao pé. O pé, na maioria das formas, é simplesmente uma sola rastejadora. Mas ele, em alguns, se adaptou para outras funções. Então, de sola rastejadora, por exemplo,
Em alguns gastrópodes, principalmente, ou poliplacóforos que vivem em costões rochosos, o pé serve para fixação. E eu tenho certeza que se vocês já tentaram tirar um quíton ou tentaram tirar uma lapa de cima de uma pedra, vocês perceberam como isso é difícil, como o pé realmente gruda muito forte ali. Sendo que nesses animais, a concha, ela também se encontra adaptada para se encaixar perfeitamente no substrato, para ficar hermeticamente fechada ali. Outros, como bivalves, escafópodes e alguns outros, têm o chamado pé em cunha, então um pé triangular, afilado, que é enfiado entre o substrato para cavar. Então isso serve em formas escavadoras, como a grande maioria dos bivalves e os escafópoda. Outros ainda, como alguns gastrópodes, têm os pés bastante modificados, eles são expandidos, formam meio que nadadeiras laterais e o animal bate isso para nadar na água. Então ele efetivamente consegue uma natação. No caso de cefalópodes, o pé forma tentáculos e além disso ele forma também um sifão. Esse sifão vai ser utilizado para a locomoção por jato-propulsão, que caracteriza todos os cefalópodes e que é um mecanismo extremamente eficiente. Com relação às trocas gasosas, elas vão se dar em brânquias ou ctenídeos bipectinados. O que isso quer dizer? Quer dizer que, olha, vai haver um eixo central e esse eixo central vai ter lamelas dos dois lados. Se fosse lamela de um lado só, isso seria pectinado. Como é bipectinado, significa que as lamelas estão dos dois lados. Sendo que essas lamelas, elas não estão na mesma altura entre os lados. Então, do eixo que estaria aqui, algumas lamelas vão estar, por exemplo, numa altura aqui, e a outra, do outro lado, vai estar numa altura um pouco mais para frente. Então, elas estão desiguais de um lado para o outro, meio que em zigue-zague. E as trocas gasosas, elas são sempre no mecanismo contracorrente. O que isso significa? Bem, a água circula entre os filamentos branquiais, aqui dos ctenídeos, graças ao batimento de cílios. E esses batimentos de cílios fazem com que a água venha de baixo para cima entre as lamelas branquiais. Por sua vez, dentro das brânquias, vai haver um vaso que leva o sangue até as brânquias, que é o chamado vaso aferente, e um vaso que leva o sangue das brânquias ao coração, após as trocas gasosas. Ainda não falamos, talvez vocês se lembrem, mas isso será falado depois, o sistema hemal de moluscos é um sistema aberto. Então, entre os vasos aferente e eferente, vai haver lacunas sanguíneas que estão exatamente na altura dos filamentos branquiais. E essas lacunas sanguíneas, então, elas fazem com que o sangue venha nesse sentido, de cima para baixo, até o vaso eferente que vai levar o sangue para o coração. Por outro lado, eu acabei de dizer que a água circula de baixo para cima. Então, a água vai de baixo para cima. Isso faz com que a água venha de baixo para cima. O sangue venha de cima para baixo. Então, eles estão no mecanismo de contracorrente. E isso garante que as trocas gasosas sejam muitíssimo mais eficientes. Com relação ao celoma, os moluscos são celomados. Então, dos animais que nós estudamos até agora, os moluscos são os primeiros a apresentar um celoma verdadeiro, mas esse celoma ele é bastante restrito. Esse celoma ele vai estar basicamente ao redor do coração, numa cavidade chamada cavidade pericárdica. E ela vai estar associada, além do próprio coração, também aos sistemas, ao sistema hemal, que seria o coração, mas também aos sistemas excretor e reprodutor. E essa é a única região do corpo onde há um celoma. Fora isso, as cavidades que há, elas vão ser lacunas sanguíneas ou hemocelas, graças ao sistema hemal aberto. Então, lembrando aqui o nosso arquétipo de moluscos, o celoma corresponderia a essa região, a cavidade pericárdica ao redor do coração, daí o nome, peri é ao redor, cárdico é coração. Então, essa cavidade pericárdica, e aqui vão estar associadas as gônadas e os nefrídeos. Então, tudo isso vai estar associado, portanto,
a região celômica do animal. Com relação ao sistema emal, disse para vocês que ele é aberto e vai haver um ou mais pares de átrios e aí vai haver um ventrículo. A partir daí, o sangue, então, ele vem das brânquias, a gente já viu, por aquele vaso eferente das brânquias, o sangue vem e chega ao átrio ou aos átrios. Geralmente é um par, mas pode haver mais. Chegando aos átrios, ele passa para dentro do ventrículo. E aí o ventrículo se contrai e bombeia o sangue pela aorta. Só que vejam, a aorta acaba. A aorta não vai para o corpo inteiro. A aorta, na verdade, é muito curta e em algumas formas ela é menor ainda. E aí o sangue simplesmente cai numa grande lacuna sanguínea, banhando todos os órgãos aqui. Daqui, pelos próprios movimentos corporais, o sangue é encaminhado ao vaso aferente, que chega às brânquias, e o resto do circuito a gente já viu no slide anterior. Com relação ao sistema digestório, ele é completo, vai haver boca e ânus, e ele vai ser caracterizado pela presença, essa é uma das sinapomorfias, inclusive, de molusca, a presença de uma rádula. Essa rádula, ela vai ser uma estrutura como se fosse uma língua, como se fosse uma esteira cheia de dentes. E esses dentes estão todos virados para trás. Então, como é que isso funciona? A rádula, ela é sustentada por uma cartilagem associada a uma musculatura bastante potente. E isso faz com que seja constantemente virado para trás. Só que vejam, a rádula ela vai estar com os dentes todos virados para trás aqui. Então, quando ela vai de encontro ao substrato e volta e é recolhida, ela vai estar, na verdade, raspando partículas do substrato. E essas partículas, então, vão ser o alimento que o animal vai ingerir. Pode ser, em formas predadoras, a rádula vai raspar os tecidos da presa. Em formas herbívoras, vai raspar uma alga, uma planta qualquer. Ou pode raspar o próprio solo e ir retirando os nutrientes que tem ali. A rádula vai seguir-se, então, um esôfago, que vai apresentar uma glândula salivar, que não está representada aqui. Depois vai haver um estômago com uma glândula digestiva. Frequentemente o estômago vai apresentar uma projeção e um estilete cristalino, e nesse caso ele é chamado de saco do estilete. Vocês vão ver mais tarde isso. E aí depois vai haver o intestino e o ânus. Então, a rádula, ela vai raspar o alimento, esse alimento vai ser envolvido em cordões de muco, que vão ser produzidos pela glândula salivar, e isso vai ser encaminhado para dentro do estômago, onde vai ocorrer a digestão extracelular. Depois o alimento passa para a glândula digestiva, onde continua a digestão extracelular e no final ocorre a digestão intracelular e os restos vão ser eliminados então pelo ânus. A digestão então, como eu acabei de dizer, ela é extracelular no estômago e na glândula salivar ou na glândula digestiva ela inicia-se extracelularmente, mas logo ocorre fagocitose, então ela é concluída dentro da glândula digestiva intracelularmente, e a absorção de nutrientes e armazenamento e tudo também se dão nessa glândula digestiva. Com relação ao sistema excretor, já vimos que ele está associado à cavidade pericárdica, está associado ao celoma, e ele é um sistema metanefridial. Então, se vocês lembrarem, o sistema metanefridial sempre vai ter a primeira etapa da produção da urina, ou seja, a produção da urina primária, a ultrafiltração, ela vai ocorrer associada ao sistema emal. Então, aonde ocorre aqui? Ela vai ocorrer na própria parede do coração, no átrio cardíaco. Então, a partir do átrio cardíaco, a parede vai apresentar podócitos, que são aquelas células que são fenestradas, que apresentam perfurações para a filtração. Então, vai ocorrer, então, a filtração do sangue de maneira que todos os resíduos sejam encaminhados para o fluido celômico que está na cavidade pericárdica ao redor. Aí o nefrídeo abre-se para essa cavidade pericárdica. E o nefrostômio batendo vai promover, então, um fluxo contínuo para dentro do nefrídeo. E aí, ao longo do nefrídeo, o que vai ocorrer? Ao longo do nefrídeo, o que vai ocorrer vai ser a reabsorção de substâncias e a secreção de outras por transporte ativo, de maneira a modificar aquela urina primária
produzida na parede do coração, na parede, então, do átrio cardíaco, e transformá-la numa urina final, que é o que o animal efetivamente vai excretar. Com relação ao sistema nervoso e sensorial, ele vai apresentar, o sistema nervoso vai apresentar, então, um cérebro e um anel nervoso ao redor do esôfago, e a partir daí saem dois cordões nervosos, um que é o chamado visceral, que vai em direção à massa visceral, aos órgãos do corpo, e o outro que é o chamado cordão pedioso. Esse cordão pedioso estende-se ao longo do pé e vai controlar os movimentos do pé. Então, para aquelas formas que o pé é cavador ou que é uma sola rastejadora, é essencial, então, essa participação do sistema nervoso para dar o estímulo necessário à musculatura. Com relação aos órgãos sensoriais, vai haver tentáculos, quimiorreceptores e mecanorreceptores às vezes também. Há olhos, pode haver olhos extremamente complexos, principalmente em cefalópoda, mas nos outros também os olhos são bem desenvolvidos. Os olhos podem estar ou no topo dos tentáculos ou na base deles. Vai haver órgãos de equilíbrio na forma de estatocistos e a maioria das formas apresenta um órgão sensorial que detecta a qualidade da água, principalmente a parte de conteúdo de sedimento, mas também às vezes a parte química, e esse órgão sensorial é chamado osfrádio, de maneira que se o animal perceber que a qualidade daquela água não é adequada para a respiração, ele pode se deslocar para outro local e procurar uma água melhor. Com relação à reprodução, há uma grande variação aqui, mas a maioria dos moluscos é dioica, e eles vão ser animais protostômios que sofrem clivagem espiral, que é aquela determinada, e o celoma forma-se por esquizocelia. Então, um processo semelhante à anélida e semelhante a outros grupos de invertebrados. Vai haver a larva trocófora, o que garante que esse animal seja, ou que esses animais, os moluscos, sejam agrupados no clado Lophotrochozoa, que já foi discutido, e em seguida a larva trocófora, a trocófora teria esse aspecto de peão, com essas bandas ciliares e tal, e em seguida a trocófora se metamorfoseia numa outra forma larval que já apresenta uma concha e que é a chamada Veliger. O Veliger tem esse lobo ciliado bastante desenvolvido que vai ser utilizado para a natação. Bem, das características gerais de moluscos, era isso que eu tinha para dizer. Agora eu convido vocês para acompanharem a diversidade de moluscos quando falaremos de cada classe em particular. Obrigado.